E agora ela já tá me esperando, sempre com aquele sorriso. É um doce, né, diretor? É ela, gente. Doutora Andressa Reimcher, bem-vinda. Boa tarde. Diretor, ela é maravilhosa, é tão bom quando ela vem. A gente fica aí ouvindo, da sua maneira doce de explicar as pautas. Obrigada, Carol. E olha, vou falar um negócio pra vocês. A gente tem uma equipe de produção que a gente tem a nossa criatividade. Mas a doutora Andressa, eu já contei que em outra vida ou em algum momento você já foi produtora, não é possível, porque ela pira. Então hoje, para a pauta de hoje, ela pensou num negócio muito legal para a gente fazer uma ilustração ao vivo, que a gente vai usar essas bexigas, vamos usar aqui o isopor que já está cortadinho, vocês já vão entender por quê, e ainda tem o cérebro. Olha que legal, para a gente demonstrar com uma aula completa mesmo. Agora, para o pessoal de casa entender, hoje nós vamos complementar a pauta ontem realizada com o Dr. Roberto Navarro, na qual ele falou de neurônio, falou da alimentação para o cérebro e hoje nós vamos falar do humor. Perfeito. Como é que o cérebro, os alimentos e o nosso humor estão diretamente ligados? Comece por onde quiser, doutora Andressa, o espaço é todo seu. Então vamos assistir tudo. Bom, então vamos lá. Pessoal de casa, uma coisa que a gente tem comentado muito ultimamente são a influência dos alimentos no nosso humor, né? Então, assim, muitas vezes, isso eu tenho até reparado no consultório e às vezes eu tenho, sabe, puxado assunto com os amigos, né? E falo assim, mas tem alguns alimentos que você come e você fica mais alegre, uns alimentos que você come e você fica com um humor mais triste. Então, na verdade, o grande objetivo da pauta é a gente poder entender como é que alguns alimentos e os alimentos no geral vão afetar a nossa comunicação entre os neurônios, como é que eles afetam o nosso humor. Então, a grande ideia da pauta e a ideia da gente trazer em sequência também foi da gente poder complementar o assunto e mostrar como é que se processa essa dinâmica cerebral. Como é que um neurônio conversa com o outro para poder falar assim, tá, tudo bem, eu tô com uma informação, eu vi um filme, mas esse filme me deixou feliz ou me deixou triste? Esse alimento, ele vai deixar o meu humor mais feliz ou vai me deixar um pouco com o humor mais deprimido? Como é que isso se processa? Como é que acontece essa comunicação cerebral? É isso que você vai mostrar ao vivo? É isso que eu vou mostrar ao vivo para vocês. Legal. Então vamos começar com um videozinho? Vamos começar com um videozinho, nossa explicação, sim. Quem tiver pergunta, Clara, escreva pra gente, @VocêBonitaTV. Vamos lá, a gente introduz então com esse vídeo. Então o que acontece? Toda vez que a gente se alimenta, a gente tem que entender que as informações, elas vão estar o tempo todo chegando através do nosso trato gastrointestinal. Essas aqui são as enzimas digestivas e elas passam através da nossa boca, elas chegam no nosso estômago. São várias enzimas digestivas, o ácido do nosso intestino agindo, digerindo os alimentos. Mas muito mais do que nutrientes, os alimentos, eles são informações para o nosso corpo, Carol. Eu sempre costumo dizer que, assim, a pauta da outra semana que eu vim conversar sobre comida conforto, que a comida ela pode ser conforto, mas também, infelizmente, a comida pode ser desconforto. A gente imprime o tempo todo emoções e informações aos alimentos que estão entrando. Então, glicose, frutose, galactose, quando eles entram no nosso intestino, eles vão estar nos nutrindo, mas eles também vão estar informando ao nosso cérebro a quantidade de energia que vai estar entrando. E o nosso cérebro, da mesma forma, vai interpretar essa quantidade de energia através do quê? Dos neurotransmissores. São os neurotransmissores, então, que interpretam os alimentos que estão entrando. Exato. É como se o nosso cérebro, ele utilizasse dos neurotransmissores, porque como é que ele vai se comunicar com o intestino que é tão distante? É verdade. Porque pensa, o intestino está aqui, o cérebro está aqui, a gente tem os nervos, mas tudo bem, mas como é que a gente vai fazer para se comunicar? E aí o nosso cérebro lança a mão de substâncias que são produzidas no intestino e muitas delas também são produzidas no cérebro para poder acontecer essa comunicação, que é uma comunicação que ela é muito nova, ela está sendo estudada muito ativamente nesses últimos anos, que é a comunicação intestino-cérebro. Olha que legal! E a gente falava assim, tanto que antigamente, se você fosse pegar um programa de 20 anos atrás, se existisse, ainda bem que o Você Bonita é inovador, né? Mas assim, se existisse um Você Bonita há 20 anos atrás, a gente não estaria falando de comunicação intestino-cérebro, a gente estaria falando de estômago cheio e estômago vazio. Entendi, é algo novo. É algo novo. A gente, hoje em dia, cada vez mais a gente tem entendido sobre esse rico mecanismo de comunicação entre o intestino e o cérebro. E os neurotransmissores fazem parte desse processo. Agora,
nós somos pras ruas. É surpresa pra você. A gente foi perguntar pro pessoal. Mas peraí, calma aí, isso eu não sabia, não. Calma aí. Ouça, e aí você vai avaliar com o que você tem de consultório com algumas pessoas que participaram. Não. O que as pessoas, se elas ficam bem-humoradas, se elas ficam mal-humoradas, o que elas estão comendo? Dá uma olhada. Então, pode ser que você se identifique, olha lá. Vamos ver. Não, fico extremamente feliz. Estou com vontade de comer, eu tenho que comer, ué. Eu não... É assim, se eu tiver que fazer o exercício após, maravilha. Com certeza, senão a consciência pesa. Quando você come bem, você se sente bem feliz, é normal. Mas só que sempre bate um peso na consciência quando é demais. Eu me sinto arrependida, com certeza. Todo mundo sente, eu acho, né? Se eu comer direito a semana inteira e chegar no fim de semana eu comer muito, eu me sinto feliz. Mas assim, eu não vou me regrar a não comer alguma coisa porque eu não queira, preocupado com as calorias. Tem que se preocupar com o colesterol e tudo mais, mas estou com vontade de comer, eu como. Eu fico um pouco de consciência pesada, mas depois passa, eu vou pra academia e tudo mais, mas depois eu fico até feliz de ter comido. A gente se sente feliz por ter comido, porque comer me deixa feliz, mas ao mesmo tempo eu me sinto arrependida porque eu comi demais e extrapolei. Agora se eu comer muito a semana inteira, aí eu me sinto arrependida. No final de semana eu como direitinho, assim. Aí eu não fico com... meio que dá uma equilibrada a semana inteira. É porque eu gosto muito de comer e me sinto muito feliz comendo, então... É muito triste você ter que se privar de uma coisa que você gosta de fazer, entendeu? A gente fica no remorso, porque realmente pesa e acaba fazendo um desconforto, né? E nós vamos comentar um pouquinho desse vídeo com a experiência que você vai ensinar aqui ao vivo. Certeza. Por que as pessoas têm um arrependimento depois que elas comem muito? O que acontece? Muitas vezes esse arrependimento, Carol, ele está associado com os comportamentos aprendidos, né? E na verdade também, muitos dos carboidratos, quando a gente ingere isso, a gente vai falar um pouquinho, quando a pessoa está acima do peso, o carboidrato em excesso, a gordura em excesso, ela piora o processo inflamatório do organismo. E o processo inflamatório piora o humor. E geralmente, quando o humor está mais deprimido, a pessoa tem culpa. Então a gente tem um reflexo de um comportamento já aprendido, porque você aprende que se você come muito, normalmente você fez errado. Então já bate com aquele espelho que você tem de comportamento e muitas vezes você tem um processo inflamatório que faz com que os processos de depressão acabem acontecendo. Olha isso, que é então, isso que a gente vai falar. Inevitavelmente, mesmo que você esteja feliz porque comeu e estava muito bom, essa inflamação interna vai mandar esse recado que é o que você vai explicar agora. Exatamente. Vamos mostrar então? Meninos, vamos mostrar. Vamos lá. Prestem bem, assim, eu acho que eu vou botar aqui pro ladinho que fica mais fácil. Será que nós conseguimos mostrar por cima? Que nós vamos para a nossa experiência ao vivo no estúdio. Temos aqui duas plaquinhas. Cada plaquinha, Carol, representa um neurônio. Porque, na verdade, como é que os neurônios se comunicam entre si? Os neurônios se comunicam entre si através de uma estrutura chamada fenda sináptica. Então, é justamente nesse localzinho, eu vou só botar aqui o nosso biscoitinho integral e a nossa comidinha e o nosso chocolate pra cá, pra gente poder abrir a nossa fenda sináptica. Deixa eu te ajudar a segurar as bolinhas aqui. Perfeito. E é nessa fenda sináptica que vai acontecer a comunicação entre os neurônios. Porque ela passa uma comunicação elétrica, mas ela passa uma comunicação química também. Então é uma comunicação eletroquímica que vai acontecer entre um neurônio e o outro. Porque antigamente, muito antigamente, se achava que os neurônios eles eram unidos entre si. E não são. Eles são um pouquinho separados através da fenda sináptica. E como é que funciona? A gente vai ter substâncias que são chamadas de neurotransmissoras, são substâncias químicas que um neurônio vai se comunicar com o outro liberando essa substância. Na fenda sináptica, o que você vai ter? Esse aqui ele tá sem nome justamente é proposital mesmo, pra gente mostrar que a gente vai ter um neurotransmissor na fenda sinalizando de um neurônio para outro. Então a gente vai ter nessa fenda, então, vamos botar aqui o laranjinha, um neurônio levando para outro uma informação qualquer. O que poderia ser esse laranjinha? Poderia ser, por exemplo, um neurônio motor sinalizando para outro neurônio motor que eu tenho que contrair o meu braço. Tá bom, tipo, vamos fazer exercício. Exato, eu levo um neurotransmissor de contração, de um braço, de informação de contração. Então, esse neurônio sinalizou para o próximo neurônio que vai sinalizar para o músculo que o braço precisa contrair. Entendi. Então, essa comunicação existe através de neurotransmissores. Mas e quando a gente coloca comida na história? Muito bem. Quando a gente coloca comida na história, a gente vai tirar os laranjinhas e a gente vai colocar... Carol, lembra do chocolate de ontem, da pauta? Lembro. O que o chocolate... A banana que é melhor. A banana, doutor Roberto falou da banana. O que ele falou? Que a banana, ela vai ajudar na produção de dopamina, correto? Isso, correto. Muito bem. Então, a gente vai pegar o nosso amarelinho, que é o D.
de dopamina. Dopamina. E vamos botar aqui? Aí a gente vai colocar aqui na nossa fenda sináptica. Tá. O que vai acontecer? Se eu tiver uma ingestão melhorada de banana, eu vou facilitar com que esse neurônio produza mais neurotransmissores. Tá. E com isso eu vou encher essa fenda sináptica de dopamina. Tá. O que a dopamina faz? A dopamina é o principal neurotransmissor do nosso sistema de recompensa. E aí, com isso, eu vou ter uma melhora no meu sistema de recompensa. Eu vou me sentir mais recompensado. Então, vou fazer o seguinte. Evaí, vem cá. Vai dar uma banana pro Evaí? Vou. Tá boa essa banana? Tá boa? Tá boa. A gente vai dar uma banana pro Evaí. Vem cá. E aí a gente vai pegar a dopamina aqui. Tá boa. Tá boa a banana. Não Vem cá, Evaí. Não encrenca, não. Vem. Chega mais. Tá aqui. Come a banana. Nós vamos mostrar como como acontece. Bem-vindo mais uma vez. Aí a gente segura o cérebro. Segura o cérebro, tá. A gente segura o cérebro. Peraí. O que é importante a gente... Comeu a banana. Tá boa, gostosa, mastigou. O que está acontecendo com o cérebro? O cérebro ele está recebendo aminoácidos, só que o sistema de recompensa cerebral com os locais que produzem dopamina, eles são no sistema de recompensa cerebral. Tá. A gente vai ter um estímulo desse sistema de recompensa cerebral, vai ter uma produção de dopamina e esse sistema de recompensa cerebral vai ficar ativado. Você está se sentindo bem? Ótimo. Legal, gostou? Bacana? Ótimo. Tá. Mas a ideia é essa mesmo. Quando a gente come um alimento que estimula a produção de dopamina, a gente vai ter um estímulo no sistema de recompensa cerebral. Isso está acontecendo. Por isso eu quis mostrar qual tá boa a banana. Sabe de uma coisa? Tá se sentindo bem. Eu estava lendo ontem, os locais de manchas escuras nas bananas são os locais que têm maior concentração do neurotransmissor que é precursor da dopamina. Então isso não é que tá estragadinha nada, ela está ótima. Ela tá ótima. Quando ela não tá tão estragada, mas os locais mais escurecidos só um pouquinho, aqui tem são mais... os locais de maior concentração do aminoácido que é precursor da dopamina. Então, obrigada por este momento. A banana é toda sua, pode continuar. Eu vou botar uma perguntinha do público e daqui a pouco a gente conversa. Mas pode comer inteira, obrigado. Tá? Quis fazer isso ao vivo pra gente ver o que acontece instantaneamente quando a gente come um alimento. Perfeito. Até mas tem que passar pela digestão, mas Sim. é esse processo todo. É esse processo, é perfeito. Em 20 minutos, no máximo, ele já tá sentindo perfeito, bem. Perfeito. Olha que foto linda. Ai, que belezinha, gente. Que coisa, gracinha. Cris, um beijo pra você. Quais são os alimentos, então, que são melhores pra controlar o estresse do dia a dia? Manda beijo pra mim, Carol, eu te adoro. Claro que eu mando. Cris, um beijo. Eu vou te fazer uma pergunta pra unir isso aqui. A gente mostrou aí a comunicação quando produz dopamina, que a gente se sente bem. O que é liberado quando a gente se sente mal, quando nós estamos com depressão, que é um assunto muito importante que a gente quer tratar há muito tempo e a gente sabe que pode estar diretamente ligado à alimentação. Então, vamos lá. Isso vai exigir um pouco de explicação aqui. Vamos lá, vamos para essa explicação. Então, vamos lá. O que acontece? O principal neurotransmissor da depressão, Carol, é a serotonina, que está aqui na fenda sináptica. São os azuis. São os azuis. Então, vamos colocar serotoninas na nossa fenda sináptica. Serotonina, então, estão representados pela bexiga azul. Então, assim, digamos que uma pessoa que não tem depressão, ela tem, tá tudo voando aqui, tem 3 serotoninas na fenda sináptica. Tá bom. Se uma pessoa ela tem depressão, ela por algum motivo, algum desequilíbrio da química cerebral, ela passa a ter menos serotoninas na fenda sináptica. Então ela passa a ter menos neurotransmissores de prazer comunicando um neurônio com o outro. É como se faltasse informação prazerosa na vida dela. Deixa eu segurar pra você. Não, eu vou colocar de volta. Você vai pôr de novo? Vou. Tá. Aí o que acontece? Se ela toma um antidepressivo, o que o antidepressivo é? Uma classe de antidepressivo é chamado de inibidor de recaptação de serotonina, ou seja, ele impede, porque aqui a gente tem substâncias que vão degradando os neurotransmissores, porque eles não ficam eternamente na fenda sináptica. Só que se eu tomo uma medicação que é um inibidor de recaptação de serotonina, o que eu faço? Tudo bem que a pessoa tem pouco, mas se ele não é degradado, ele acaba se acumulando. Pode colocar, Carol. Ele busca, o remédio faz com que busque mais serotonina. Que sobre mais serotonina nessa fenda sináptica. Então, a depressão, o que ela é? É um desequilíbrio nessa química cerebral, que é uma coisa tão especial, tão importante, que faz com que a pessoa ela fique com menos.
Mas aí a gente usa a medicação doutora, é fisiológico. É fisiológico. Ela não tá fazendo nada. Às vezes a vida tá tudo bem, tá tudo caminhando. Porque é e químico. o corpo dela é químico. É químico. Ele faz isso, ele atrapalha isso aqui. É químico. Naturalmente. Gente, que perigo. Mas também a gente sabe, eu acho importante a gente tocar nesse assunto, que o Brasil é campeão aí no uso de medicamentos antidepressivos. De forma errada. Então, o que acontece? Como é que a alimentação pode ajudar nessa Então, vamos lá. O que o chocolate tem? O chocolate tem triptofano. Triptofano é uma substância que ela entra na linha de produção da serotonina. Tá. Então, o que ela ajuda? Por que chocolate é tão bom? Por que é um dos alimentos que a gente pode utilizar na quantidade correta, sem exageros, que é uma comida conforto e que ajuda a aliviar o estresse? Porque o chocolate... Aí a gente não chama o Evair para comer chocolate? Evair! Não chama? Cadê Evair? Vem, ela tá te chamando pra comer o chocolate agora. A gente não chama ele pra comer chocolate? Esse aqui é o 70% cacau? Esse é o 70% cacau. Eles têm uma pimentinha porque eu trouxe, especialmente porque ele é um pouquinho termogênico também. E aproveita, então. Mas e aí, doutora? Por exemplo, vamos lá. Que o diretor tá muito apimentado? Tá me falando aqui que nós estamos estourando tudo, que o nosso tempo já tá acabando. Ele vai comer o chocolate. O chocolate é um dos precursores aí para a produção da serotonina. Perfeito. Só que a gente sabe que o chocolate é super calórico, tem gordura, tem nananana. Então, todo mundo que está se sentindo meio deprimido tem que comer algum alimento que tenha tudo isso, aí a pessoa vai engordar. Aí o que acontece? A gente tem que encaixar o alimento no valor calórico da dieta. Outra coisa, ele pode de vez em quando comer um pedacinho de chocolate. É o que eu falo, sem radicalismos. De vez em quando, sim. Mas ele pode substituir por outros alimentos. Por exemplo, a gente sabe que outros alimentos também tem. O Dr. Roberto falou bem ontem, mas hoje a gente traz também. A gente tem, por exemplo, castanhas, aveias, o feijão, que também é fonte de folato, que vai entrar na linha de produção da serotonina. Que são super saudáveis. A gente tem, foi a história que eu falei do caldinho de feijão, que também serve como alimento conforto, que vai ajudar o nosso cérebro a produzir serotonina também. Legal. Então, o que acontece? Ele comeu o chocolate, daqui a pouquinho o cérebro dele vai receber essa informação e vai produzir serotonina. E aí vai colocar serotonina nessa fenda sináptica. Deixa a serotonina aqui, porque tá todo mundo precisando de muita serotonina. Vamos colocar aqui. Principalmente aqui no Brasil, que tá um negócio de louco, essa história de depressão. Nós vamos falar disso, mas muito aqui no Você Bonita. Porque o que é isso? Todo mundo viciado em remédio? Não, vamos resolver esse assunto. Continua comendo seu chocolate. A pergunta, então, agora mudou, porque a gente respondeu a perguntinha da Cris com a sua explicação. Então, são alimentos aí que aumentam a produção de serotonina. Por isso, eles liberam essa sensação de estresse. Tchau, Evaíba. E aí, a outra perguntinha é da Thalita. Thalita, um beijo. Olha que foto legal. Olá, Carol e doutora. Se o carboidrato é importante na alimentação, sempre o integral ou sem glúten é o melhor a ser consumido? Beijos, adoro vocês. Olha lá. Como é que é essa história da escolha do carboidrato? A gente precisa de carboidrato, eu quero saber quanto que a gente precisa. E a Thalita ainda quer saber se tem que ser integral ou tem que ser sem glúten. Então vamos Diga lá. A principal questão do carboidrato é que carboidrato simples, carboidrato de alta absorção, ele aumenta o índice glicêmico. Aumenta o índice glicêmico, libera insulina. A insulina inicialmente dá uma sensação de saciedade, depois dá uma sensação de fome. É por isso que a gente prefere o carboidrato integral. Perfeito. Porque a gente acaba ingerindo menos. Para quem tem doença celíaca, a gente orienta que seja ingestão sem glúten. Existem alguns estudos falando que quando a gente tira o glúten da dieta, a gente diminui a inflamação, mas ainda são estudos. Olha, pãozinho para falar. Fotos lindas aqui no fundo. Lindíssimas. Aí, qual que é a grande questão? O que a gente sabe? Que carboidrato em excesso, geralmente são os carboidratos simples que a gente acaba ingerindo em excesso, vão passar pela gordura, vão ser estocados na gordura e vão gerar o que? Tá aí para você, Carol? Inflamação. Inflamação, são os vermelhinhos, então, carboidratos simples em excesso e estocados na gordura vão gerar inflamação, tá? E essa inflamação, substâncias inflamatórias vão circular no nosso corpo todo e vão chegar onde? No nosso cérebro. E aí o que a gente tem hoje de evidências científicas importantes é que essas substâncias inflamatórias, quando chegam no nosso cérebro, que tem uma química extremamente delicada, a gente já viu com a questão da serotonina, vão atrapalhar
a transmissão desses neurotransmissores. E muitas vezes ele vai desequilibrar esse processo todo, levando a quadros, predispondo a quadros de depressão. Olha só. Então, para ver se eu entendi. Quanto mais a pessoa... Então, quanto menos serotonina a pessoa tem, que são esses azuis, mais ela quer comer alimentos que liberem a serotonina e que dão essa sensação. Porque ela vai sentir falta. Ela está acostumada, digamos, com 4 serotoninas. E aí ela começa a ter uma diminuição da serotonina na fenda. Ela vai buscar alimentos que dão prazer para ela. Que são esses, mas a gente pode falar um prato de massa. Pode, que são as comidas conforto que eu falei. A batata frita. Exato. Tudo isso libera essa serotonina. Libera a serotonina. Vai fazer com que o cérebro libere a serotonina, forçando a gente voltar a ter serotonina na fenda sináptica. Ao mesmo tempo, eles também inflamam. Perfeito. E aí vai liberar a bexiguinha vermelha, que vai fazer com que a produção de serotonina diminua tudo de novo. Fique atrapalhada. Ela pode diminuir e ela pode continuar igual, mas ela vai fazer uma alteração nessa química cerebral. E aí a pessoa vai querer outro prato de massa, outra batata frita para de novo colocar mais serotonina, mas vai produzir mais inflamação. Vira uma bola de neve. A pessoa fica depressiva. Perfeito. É isso? Pode acontecer também. É por isso que a pauta é tão importante, a ideia de você ter o alimento desequilibrando o nosso humor e causando inflamação. Doutora, para a gente fechar a pauta, o que tem que fazer? Bom, vamos lá. Que a gente quer ser feliz também com o pessoal que deu aí o depoimento, coisa. Então vamos lá. Primeira coisa, sejam felizes, né? Acho que é a primeira coisa. Primeira coisa. Pode tomar cervejinha no final de semana? De vez em quando pode. Se te faz feliz, faça, mas fique de olho no balanço energético. Então eu sempre falo isso. Saiba a quantidade de calorias que você precisa ingerir no dia a dia. Controle o seu peso. Ninguém vai ficar inflamado se tiver no peso certo. Uma batatinha frita. Entendi. Uma batatinha frita não vai causar inflamação. Não é porque você comeu uma batata que você vai ficar inflamado. Você vai ficar mais inflamado se você estiver acima do seu peso, comendo alimentos inflamatórios. E também se você estiver acima do seu peso, mesmo fazendo uma alimentação extremamente correta, porque o excesso de peso causa inflamação. Entendi. É a síndrome metabólica que libera fatores inflamatórios que vão alterar toda essa química cerebral. Então pode ser que nesse começo de perda de peso, a pessoa sinta muita necessidade de massas, de frituras, mas é por isso que é nesse momento que ela não pode ingerir. Para fazer com que esse pensamento todo e tudo que você explicou dessa comunicação volte ao normal. Exato. Para de vez em quando ela fazer e ficar tudo bem. Exato. Porque comida é vida. Sentido. Comida é vida. Sim. E as pessoas precisam e uma cervejinha de vez em quando felizes. também, né, meninas? Hoje não tem cervejinha, vai. Doutora, que sensacional. Agora tudo faz sentido. Então, sejam felizes. Vamos ser felizes. E né? você volta pra gente falar mais? Eu volto. Pergunta que você não faz ideia, depois você vai ver. Eu respondo depois, gente. Eu respondo. Tudo. Muito obrigada mais uma vez. Você sabe que a gente queria ficar aqui horas para falar sobre esse assunto. Nós vamos continuar falando de depressão, porque eu acho um assunto muito sério, um problema social que a gente tem que tratar, que se a gente pode falar aqui no programa com outras coisas que podem nos ajudar, como essa pauta de hoje, a gente vai fazer sim com o maior prazer. Doutora Andressa Heimscher é endocrinologista. Parabéns pela aula. Você quer acompanhar o trabalho dela? Tem lá no Facebook uma página que é Endocrinologia em Dia, tudo junto, ou também pelo Insta, @Endocrinologia em Dia. Muito obrigada. Obrigada. Adoro você. Obrigada. Beijo. Parabéns aí pelo seu lado produtora de ser, porque ficou muito legal essa ideia dela de fazer tudo com o bexiguinha. É muito bom.